segunda-feira, o Balanço Geral exibe uma série de reportagens sobre a realidade de quem vive na rua, né? O Paulo Miller fala com a gente agora ao vivo, está com a socióloga Adriane Nopes, que explica por que muita gente vive nessa situação e simplesmente não aceita, não quer ajuda. Oi, Paulo. Oi, Polito. É uma situação, né, que ela tem vários ângulos. A gente tem mostrado isso na série, né, bem como colocasse aí, né, Polito? Ela tem vários ângulos, né? Tem a questão da própria não aceitação das pessoas de ajuda, tem o próprio papel da sociedade, né? A gente, enquanto sociedade, o que a gente está fazendo? Será que a gente está colaborando da melhor forma possível? Será que a gente está entendendo isso também? Será que a gente está marginalizando, criminalizando? Será que a gente está encaminhando para os lugares certos, né? A gente já tem abordado isso, inclusive na reportagem de amanhã a gente vai falar sobre essa questão, né? Quais os caminhos para ajudar essas pessoas. Então está aqui comigo, como você colocou, a Adriane Nopes, ela que é socióloga. Eu estava conversando com ela aqui nos bastidores. A Adriane, ela tem um papel, um trabalho, né? Que ela trabalha muito com a questão das pessoas que vivem em favela também, mas também acompanha um pouco essa situação, os números, né, dessas pessoas que vivem em situação de rua. E a primeira pergunta que eu já vou te fazendo logo de cara, viu, Adriana, a gente estava conversando... Boa tarde. A gente estava falando sobre o aumento dos números, que Florianópolis não é uma capital isolada na questão desse aumento do número de pessoas que acabaram vivendo nas ruas nesses últimos 2 anos, né? É uma situação que eu tenho percebido em outras capitais também, né? Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde. Então, esse que nós estávamos conversando, nos últimos 2 anos, houve um aumento das populações em situação de rua em torno de 25% a 30%. São Paulo chegou a mais de 31% do aumento da população em situação de rua, devido a fatores que a pandemia veio agravar essa situação, né, pelo desemprego, tá? Porém, um dos maiores fatores que levam essa população é a perda do vínculo familiar, né? Então, a pessoa se encontra desamparada, ela vai procurar, não tem mais emprego, não tem mais onde morar. Onde ela vai procurar apoio? Fica na rua, ela já perdeu esse vínculo familiar. Porque quando nós temos esse vínculo familiar, nós buscamos mais formas de alternativa, né? Então, comumente as pessoas em situação de rua, mais de 50% já perdeu o vínculo familiar, né? Do ponto de vista da sociologia, né? Eu sei que a psicologia explica muito essa situação, já até estava conversando antes, dessa questão da não aceitação de ajuda, né? Mas do ponto de vista da sociologia, né? O que acontece na tua visão? Então, nós temos sempre que pensar que a pessoa que está em situação de rua, ela já se encontra marginalizada perante o seu entorno social. Muitas vezes as pessoas vinculam a ideia de situação de rua com drogas, com outros fatores que nem alcoolismo, outros fatores que nem sempre são os fatores que levam as pessoas a essa situação de rua. Porém, nós criamos uma situação de subjugar já e marginalizar essas pessoas, ao invés de buscar soluções para ajudar esse povo que está em situação de rua. Em Florianópolis, por exemplo, é uma das cidades que a gente tem acompanhado isso também, né, Adriane? É uma das cidades que tem uma infraestrutura, inclusive a gente vai mostrar na reportagem de amanhã, para atender essas pessoas, né? Por que será que elas não querem ir para esse serviço? O que leva elas a querer ficar nessa condição de rua? Muitas vezes elas nem sabem como acessar esses espaços, né? Então, às vezes, a falta de informação, como Florianópolis hoje é uma capital que realmente criou condições para receber essas pessoas em situação de rua, com os albergues, o hotel, né? Porém, muitas vezes elas não têm a informação de como chegar a esses lugares e como ser atendido, recebido nesses lugares. A gente, enquanto sociedade, eu estava comentando antes, né, a gente também precisa ter um olhar, não julgador dessas pessoas, mas um olhar acolhedor, né? Então, essa é a pergunta que eu te faço. O que a gente, enquanto sociedade, pode fazer para tentar mudar um pouco essa realidade e dar oportunidade para essas pessoas, né? Porque não é só tirar das ruas também, né? É de criar uma oportunidade para que elas possam também conseguir pescar, né, com a própria varinha, conseguir com as próprias mãos, caminhar com as próprias pernas. Exato. A gente, na sociologia, fala um termo que se chama coesão social. A pessoa tem que se sentir pertencendo novamente à sociedade, não marginal, por isso o conceito marginal, né? Como é que a gente pode ajudar isso? Às vezes, você me perguntou aqui a questão da esmola, né? Às vezes nós não precisamos dar esmola, mas podemos saciar a fome, né? Então, são coisas diferentes.
E quando nós vermos alguém em situação de rua, não marginalizar, quem sabe conduzir, nós buscarmos formas de informar essa população, que ela pode procurar. Se soubermos alguma profissionalização desse morador de rua, nós temos aqui pessoas até com um curso superior em situação de rua, né? Então, oportunizar empregos, situações, não é só dar onde comer, onde dormir, mas criar situações para essas pessoas se sentirem pertencendo à sociedade novamente. Perfeito, Adriane. Obrigado, viu? Obrigado por participar ao vivo com a gente no Balanço Geral. Então é isso, né, Polito? A Adriane colocou uma questão muito importante, né? Oportunidade. E a gente vai falar, inclusive, sobre isso amanhã, Polito.